Qual é a melhor meditação? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube e também um perfil nas redes sociais. E aqui agora no YouTube a gente está fazendo uma série de vídeos em que a gente fala sobre os objetivos do yoga, sobre cada passo, né, sobre cada marco importante dentro desse processo pedagógico, desse caminho que o yoga propõe. Então, diferente do que muitas pessoas imaginam, o yoga não é só uma execução de técnicas, né, mas ele também propõe um objetivo. Na verdade, ele propõe vários objetivos, né? E que a gente, dependendo do estágio onde eu tô, eu posso ir mirar nesse objetivo para que eu possa percorrer o meu caminho de uma maneira bem presente, né, e bem atenta. E como referência para esse caminho, eu estou usando o texto que é considerado o texto clássico do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Eu não estou trazendo esse texto inteiro aqui, porque é um estudo que demoraria muito, e aqui eu estou tentando trazer de uma forma um pouco mais resumida, tá? Então eu estou trazendo grandes marcos aqui desse texto que para mim são relevantes e que eu acho que valem ser trazidos. E hoje a gente vai falar sobre o finalzinho já do terceiro capítulo, a gente já está indo para o último capítulo, que é o quarto, né, desse texto, e o último marco importante desse capítulo que eu vou trazer é o que Patanjali traz como a última investigação meditativa. E os comentaristas desse texto, né, os comentaristas mais importantes, eles trazem essa meditação, essa investigação como a mais importante de todas. Então vem comigo. Bom, se você não está acompanhando essa série de vídeos, eu recomendo que você veja, tá, essa série de vídeos desde o começo para que você entenda o processo pedagógico, tá, a abordagem que Patanjali propõe como esse caminho do yoga, tá? Então não é só uma execução de técnicas, como eu falei, ele propõe um processo pedagógico. E alguns vídeos atrás eu expliquei um pouquinho o que é o processo de você ir mais fundo nas investigações, né? Que é o processo que a gente chamou de samyama, que é quando a gente direciona a nossa atenção para um objetivo, a gente foca naquele objetivo e fica nele, né, nessa interação, até que eu entre numa fluidez, e a partir dessa fluidez eu consigo identificar a minha essência, e a partir da minha essência identificar a essência daquela experiência que eu estou vivendo, tá? Isso é o que Patanjali, de maneira muito resumida, chama de samyama. E ele, nesse terceiro capítulo, né, ele traz vários samyamas, sobre muitas coisas. Mas lá no 52, que é bem no finalzinho desse capítulo, ele traz a última proposta de samyama, que ele propõe o samyama em kshana, tá? E kshana é um termo que eu vou tentar explicar aqui, dentro do que a gente entende hoje em dia, né, dentro do que a gente tem de informações hoje em dia. Mas kshana é a menor partícula de tempo, tá? Então, kshana é quando paramanu, ou seja, aquilo que é a menor partícula de todas, né? Imagina que é como se fosse o elétron. A gente já sabe que o átomo é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Isso tem nada a ver com yoga, mas só para tentar explicar. E a gente sabe que o elétron é a menor partícula dentro desse átomo. É talvez a menor partícula que a gente conhece hoje. Tudo bem que hoje em dia se investiga a física subatômica, mas aí não é yoga, né? Então vamos imaginar que a menor partícula que a gente conhece é o elétron. Qual é o tempo que o menor elétron demora para fazer o seu menor movimento, a sua menor vibração? Essa menor partícula de tempo possível, do menor elemento possível, esse tempo que essa menor partícula demora para fazer o seu menor movimento, é o que a gente chama de kshana, tá? E o que Patanjali propõe como essa investigação, que é a investigação mais profunda de todas, segundo o yoga, foca em tentar entender essa ideia aí de kshana, desse pulsar que está sempre acontecendo, né? Uma ideia que, aí eu trazer alguns aspectos culturais sobre essa questão de kshana, né? Kshana nunca se repete, é sempre para frente, é sempre um movimento que é diferente do anterior. Então, já começa aqui uma visão que é muito interessante dessa investigação, que o passado não existe. Então, para o yoga, não tem essa coisa que o futuro, presente e passado são a mesma coisa. Não. É sempre presente, porque o passado já passou, né? Porque esse kshana agora, que fluiu, já é novo, né? Outra coisa que é interessante é que não existe um kshana diferente do outro ao mesmo tempo, né? Então é como esse kshana, que é o tempo que a menor partícula demora para fazer o seu menor movimento, é como se fosse todas as partículas juntas se movimentando.
E isso traz como se fosse um pulsar do universo, um pulsar daquilo tudo que é o que a gente manifesta, ou melhor, daquilo que a gente consegue perceber do que é manifesto. Tá? E esse pulsar, ele está sempre acontecendo. Então é uma ideia também da gente entender que o momento presente é a eternidade e que a eternidade é sempre nova, né? Ou seja, a gente não volta no passado, eu não tenho como voltar no Kshana anterior, né? Ou não tenho como esperar que o passado venha a reaparecer no futuro. Né? Porque dentro da discussão física tem muitas ideias disso, de que o passado e o presente estão acontecendo simultaneamente e tal. E o yoga, nem sem entrar nesse tipo de debate, né, porque eu acho que não é sobre isso, o yoga só está propondo, olha, é sempre uma nova oportunidade de presença. Então isso que muito se fala do momento presente, de presença e tal, isso realmente tem um embasamento no Yoga Sutra e vem principalmente desse sutra, que ele propõe a menor investigação, a melhor investigação de todas, como a investigação nessa menor partícula de tempo possível, para que você entenda de fato o que é estar com a atenção no momento presente. Que isso é muito delicado, né? Muitas vezes a gente está no momento presente, mas a gente está pensando em coisas do futuro, pensando em coisas do passado, usando pensamentos do passado como referência para tentar compreender o futuro e o presente, né? Então essa investigação nessa menor partícula de tempo é meio que uma tentativa nossa, né? E ele está trazendo aqui como a principal forma de você compreender o que é a minha essência, o que é o eu de fato, essa pergunta que a gente se fala, né? O que é o eu? Para que eu estou nessa vida? Para que eu estou nessa terra? Né? Então essa compreensão melhor do que é o eu, do que é a minha essência, né? Qual é o meu papel aqui, isso viria através dessa investigação profunda dessa menor partícula de tempo possível, que é o Kshana. Tá? Então seria como se o tempo inteiro tentasse me conectar com esse momento menor que representa o que o presente é, né? Que é sempre novo, é agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. É claro que eu nem consigo reproduzir aqui a velocidade, né? Porque é uma velocidade absolutamente incrível. Mas a ideia é eu tentar trazer a minha mente sempre para esse momento absolutamente presente. O quanto de fato eu tô aqui, né? Por exemplo, quando eu fui gravar esse vídeo, eu estava pensando em outras coisas, né? Porque eu vim para cá, já estava aqui conversando sobre alguns outros assuntos, e quando eu sentei aqui eu não estava presente. E foi muito interessante porque eu regravei o começo do vídeo algumas vezes, porque minha mente toda hora ela ia embora. Ela ia embora, né? Eu tava falando aqui, alô, alô, seja muito bem-vindo, blá, 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 e daqui a pouco minha mente dispersava, eu ia embora e na hora de voltar já não era a mesma coisa. Então, diversas vezes eu tive que parar, organizar e tentar entender. Não, é agora. Foca na respiração, foca nas sensações, olha para esse objetivo aqui, ou seja, nesse caso eu estou olhando para a câmera, né? Mas essa tentativa de você fixar a sua atenção nesse momento presente, né? Eu tenho até uma tatuagem aqui que diz presente, eternidade, porque o presente é a única coisa que está eternamente acontecendo através desses kshanas, né? Ou seja, dessas modificações que vão acontecendo no universo por inteiro, como um pulsar que está o tempo inteiro acontecendo, e através desse pulsar a gente pode sentir o que o presente é em sua manifestação mais primorosa, e a partir da compreensão do que é o presente, tudo isso que se manifesta em volta de mim, eu consigo entender o que é eu. Deu para entender? Bom, esse terceiro capítulo, ele é um capítulo que fala das consequências de uma prática muito empenhada e que provavelmente vai demorar muitos anos para a maioria das pessoas, né? Então é um capítulo que ele é até um pouco distante para nós, réis mortais que estamos aqui vivendo em sociedade, em comunidades grandes, mexendo no Instagram, no YouTube, aqui onde a gente está, né? Então, às vezes é um pouco distante para a gente conseguir vislumbrar o que são essas consequências e o que são essas investigações que são tanto quanto elevadas e profundas e que requerem, estava engasgado aqui, e que requerem um aprimoramento maior, né? Que talvez a gente teria que viver uma vida inteira de yoga para conseguir, de fato, chegar aqui com essa qualidade, para poder ter a qualidade mental de fazer essa investigação, que é muito delicada, né? O que a gente pode é tentar se inspirar
nesses movimentos para tentar trazer a mente um pouquinho mais para o momento presente. Eu acho que isso por si só já é o suficiente, tá bom? Então diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma outra colaboração para trazer para cá, porque sempre enriquece muito esse nosso estudo, esse nosso aprofundamento. E é claro, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, ativar o sininho e seguir o nosso canal. E todo esse estudo, né, eu faço de maneira muito mais aprofundada na minha escola online, que é o Yogalaya, tá? Se você quiser, o link tá aqui. E lá a gente faz o estudo do Yoga Sutra, então esse texto aqui que eu tô trazendo, esses marcos de maneira bem resumida, lá a gente faz um estudo muito mais aprofundado, ao vivo, então eu tô vendo as pessoas, a gente tem uma troca muito interessante, esse estudo realmente é muito engrandecedor e bonito. E fora isso, dentro da minha escola também tem as aulas práticas, né? Ou seja, as aulas das posturas, dos pranayamas, que são os respiratórios, das técnicas do yoga em geral, assim como outros aspectos da cultura do yoga e da cultura védica, né? Que é a cultura de onde o yoga veio. Então, se você quiser conhecer minha escola, é só você clicar nesse link que também está aqui na descrição do vídeo, tá? E lá você já tem como padrão 7 dias gratuitos para você experimentar sem custo nenhum. Tá? E aí você, por lá eu consigo te ver, né, nas aulas, você pode me fazer todas as perguntas e a gente tem uma troca muito mais presente. Beleza? Fora isso, aqui no YouTube, todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã, eu lanço vídeos novos. Às quartas-feiras eu estou lançando essa série de vídeos sobre os passos do yoga, sobre os objetivos do yoga, segundo o Yoga Sutra de Patanjali. Na quarta que vem a gente já vai entrar no último capítulo, que é um capítulo muito interessante, muito lindo. E se você não viu o resto desses vídeos, eu recomendo que você veja para você pegar realmente qual é o caminho que a gente está traçando aqui, porque o quarto capítulo é o capítulo que fecha, né, que ele vai pegar diversos conceitos e vai amarrar aqui, e é muito interessante para a gente poder compreender isso que está acontecendo, né? E também na sexta-feira eu pego as lives que eu faço no Instagram e trago aqui para o YouTube num formato um pouco maior e que a gente pode ter uma qualidade um pouquinho melhor de visualização, beleza? E fora isso, no Instagram, diariamente eu lanço conteúdo novo, que são vídeos mais curtos, ou então textos mais curtos, ou imagens que vão inspirar a gente no dia a dia. A gente está sempre sendo nutrido com esse conteúdo do yoga, que ele é tão inspirador, ele mudou minha vida, eu espero que possa mudar a sua também, beleza? Então eu te vejo muito em breve, ou na minha escola, ou aqui no YouTube ou no Instagram. Um beijo e até a próxima.